Senhor é Deus. Meus queridos, aleluia. Gostaria nessa noite, nessa rica oportunidade que o Senhor nos deu, nesse culto de libertação, falar sobre o assunto de libertação. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 5. Amém? Glória a Deus. Sabemos que enquanto você procura, sabemos que o motivo de estarmos aqui foi um grande projeto, um grande plano do próprio Deus de libertação para a nossa vida. Estamos aqui porque o Senhor, aleluia, deu o seu Filho para que morresse por nós, para nos dar a liberdade, para nos libertar na face da terra de verdade. Aleluia. Gênesis capítulo 3, no capítulo 3, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Se todos acharem, eu vou ler aqui por gentileza, vocês acompanham aí, tá bom, Senhor? Gênesis capítulo 3, versículo 5. E o primeiro ponto nessa noite, que eu gostaria de ressaltar, é que a liberdade, a libertação só encontra, o primeiro ponto, só encontra-se quando se obedece a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Glória a Deus. O ser humano era livre nesse tempo, perfeito, criado para Deus, por Deus, aleluia, pela sua santa vontade. Mas Deus, como Ele sabe o que é melhor para você, Ele te dá liberdade não para você mais fazer aquilo que você quer, mas para fazer aquilo que Ele quer, porque Ele sabe que aquilo que Ele quer é o melhor para você. É diferente da liberdade que o inimigo nos dá no mundo. O diabo dá liberdade para você fazer aquilo que é melhor para você mesmo, sendo que você, a Bíblia diz que nós não sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Glória a Deus. Eu não quero ser muito cansativo, eu tenho alguns pontos aqui para falar ainda, e vou partir para o próximo ponto, falando sobre a libertação, que diz assim, o segundo ponto diz assim, encontrando a libertação do pecado. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 13, por gentileza, para a gente acompanhar. Encontrando a libertação do pecado. O pecado é outra praga, o pecado é uma lepra, que o ser humano, ao adquirir esse vírus, ao adquirir essa doença, ele pensa ser livre, mas ele não é. Como vamos ler daqui a pouco, ele se torna um verdadeiro escravo de sua própria vontade na face da terra. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Aleluia, que diz assim: porque vós, irmão, foste chamado para a liberdade, foste chamado à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor, servindo uns aos outros. Viu aí? Glória a Deus. Encontrando a libertação do pecado. Em outra palavra, nós vamos ver na frente falando disso aqui também. Existe outro ponto muito forte falando também da libertação. A salvação é a libertação do pecado e da morte. Amém? Esse, com certeza, foi o que muito beneficiou nós e vai beneficiar até na vida futura. Esse fator aí, a salvação é a libertação do pecado e da morte. Nós estamos fadados a morrer, aleluia, eternamente, não é? Morrer no pecado, estamos fadados
e com esse peso, um pecado, uma dívida que nós não podíamos pagar, estávamos condenados a não ser salvos e, além do mais, se morrer. E morrer, porque a Bíblia diz que nós, a segunda morte, e agora me foge a memória, eu sei que está escrito, que a segunda morte significa a separação definitiva de Deus do homem. Seria quando o homem seria lançado no lago de fogo e nunca mais haveria mais chance para ele, que é no julgamento final. E Deus, aleluia, com sua infinita graça e amor e poder, orquestrou esse plano tão poderoso, aleluia, para nos libertar do pecado e da morte. E você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, em Salmos, no capítulo 68, que diz, vou esperar vocês acharem para a gente ler, acompanhando todos juntos. E numa noite como essa, enquanto vocês acham, aleluia, e sentir, creio que pelo Espírito Santo de Deus, a falar dessa grande libertação, que coloca todos nós, aleluia, nesse plano poderoso do Altíssimo. Salmo 68, versículo 19, do 19 ao 21, que diz assim, acompanha aí por gentileza: bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga, e o Deus que é a nossa salvação. O 20, Deus para nós, um Deus de libertação. Jeová, o Senhor, pertence o livramento da morte. Acabamos de ver no ponto 3. Mas Deus esmagará a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo daqueles que prosseguem em suas culpas. Está vendo aí, querido? A grande libertação que recebemos nesse mundo, a libertação, aleluia, do pecado e da morte, esse mal terrível, que o inimigo tem levado muitos a óbito espiritual e também a óbito do próprio corpo, porque aquele versículo que diz que o salário do pecado é a morte, não está só no figurativo, porque você pode observar que pessoas que permanecem no pecado e se entregam ao pecado, tendem a encontrar o seu fim no próprio pecado, como a gente já conhece muitos e muitos aí, que adoecidos pelo pecado, infectados por esse mal, morreram em suas concupiscências. Aleluia, glória a Deus, que Deus tenha misericórdia, amém? Mas eu quero seguir aqui, ainda no quarto ponto: o pecado não oferece liberdade. Eu quero ler aqui apenas uma ilustração que decidi escrever para não esquecer. Diz assim: inicialmente o pecado parece oferecer liberdade, mas a liberdade para fazer algo que desejamos, que geralmente não é bom para nós, gradualmente se torna uma vontade de fazer todas as coisas. Observe aí, que começa o pecado enganando a gente como se queremos fazer a nossa vontade, mas depois terminamos fazendo coisas que nem queremos. Quem aqui já foi do mundão já sabe o que eu estou falando. Você começou muitas vezes apenas indo por um simples falado, mas de repente você se viu fazendo outras coisas mais. E deixa eu prosseguir aqui para ler. Assim nós nos tornamos prisioneiros do pecado, atados ao seu jugo. Deus é o único que liberta do pecado. Ele nos liberta não para fazer tudo o que queremos, mas para fazer tudo que Ele sabe que é bom para nós. Amém? Então para o mundo isso não é liberdade, mas para Deus isso é liberdade sim, porque você, aleluia, começa a fazer aquilo que é agradável a Deus e aquilo que não vai levar você ao óbito de seu próprio corpo, ao fim de sua vida e consequentemente ao fim de sua própria salvação. Louvamos a Deus nessa noite por ter preparado essa porta. E outra passagem diz que a verdade é quem liberta, e essa verdade nós conhecemos, pregada
aqui e estamos pregando para outros, aleluia, e com uma intenção tão poderosa de resgatar muitos para o reino do céu, para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo que nos leva a nos alegrar nessa noite. Eu vejo que estamos, aleluia, entre irmãos. Eu vejo que não tem pessoas que ainda não decidiram, mas se tem, eu quero te dizer uma coisa: o inimigo sabe que o pecado quer te levar à escravidão, aleluia, de sua vida, e por isso ele faz o pecado parecer tão prazeroso e lucrativo para as almas da terra, porque ele sabe que uma vez você, no mundo do pecado, ou eu, porque eu estou aqui, mas só a graça de Jesus Cristo pode me manter de pé. De mim eu não tenho nada, aleluia. Se eu fosse falar para vocês, no pequeno Hélio Marques do Santo, não existe nada, aleluia, apenas aquela palavra que eu tomo comigo: esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudarei. É por isso que você está aqui, porque nós não somos perfeitos, sabemos disso, mas existe, aleluia, uma promessa para todo aquele que se esforça. O próprio Deus deixou: eu te ajudo. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso me leva a entender, meus queridos, que nós temos, aleluia, diante do Pai nesse mundo, um grande triunfo na terra, uma grande, vou se dizer, nós temos que nos conectar a esse pensamento, nos lembrar, não deixar que a nossa alma esqueça disso, porque uma certa vez, numa escola bíblica dominical, nós estudamos sobre a alma, e um ponto que eu não me esqueço mais é que a Bíblia diz que a alma, ela tende a se esquecer dos benefícios de Deus, e o próprio salmista dizia para si mesmo, dizendo assim: ó minha alma, não se esqueça dos benefícios que Deus tem feito a ti, né? Glória a Deus. E isso é um motivo de alegria, um motivo, aleluia, de nós, aleluia, nos sentimos aquela obrigação, aquele dever de trazer outros para a casa de Deus, porque nós sabemos que por trás de toda ação negativa de um ser humano existe algo, um espírito imundo que o ajuda em suas tarefas, aleluia, vergonhosas que pratica no mundo. O inimigo, você pode ver, queridos, quantas vezes você não assistiu o jornal e você se perguntou para si mesmo: como uma pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? O ser humano em si, como carne, ele já tem uma tendência para o mal, porque a carne luta contra o espírito. E uma vez me foi ensinado, e se eu estiver errado, ou se alguém me ensinou errado, eu vou aprender, mas me ensinaram uma vez num certo estudo, que a nossa alma, meu querido, ela pende para o lado mais forte. Se você vive uma vida no espírito, se você é uma pessoa que vive uma vida pelo espírito, a sua alma inclina para as coisas do espírito. Pode perceber que é assim. Mas se vivemos, aleluia, uma vida na carne, a nossa alma inclina para a carne. E aí mostra no nosso ser, no nosso jeito de ser, ela começa a transparecer esses frutos. E então isso nos leva a entender que a melhor vida, que a melhor liberdade que nós podemos ter é essa liberdade que o Papai nos deu na face da terra. Vamos aqui então, aleluia, nessa noite, fazer uma mero análise de um Deus Todo-Poderoso que sabe de todas as coisas. Sabe, meu querido, Deus sabe o que vai acontecer quando você passar por essas portas da igreja, que o pastor lhe dê a bênção apostólica. Deus não pensa como ser humano, Deus pensa como Deus, que Ele é poderoso. Então isso me leva a pensar e a entender que Ele pensa muito mais na frente. E Ele já viu, porque Ele que escreve a minha história e a sua, Ele já viu o que você fez, o que caminhou, e se você está feliz ou triste. Ele já sabe se você foi feliz naquela decisão ou não. E é por isso que quando, aleluia, nós temos, eu dizia ali, e dei conselho para muito jovem ali,
porque às vezes eu até era criticado, porque eu tinha muito amigo jovem. Eu gosto do jovem, irmão, porque o jovem ele não se preocupa muito com o problema, né? Ele é muito assim, ele é descontraído. E eu gosto muito de conversar com o jovem. Eu tive a oportunidade de Deus me usar como vaso para aconselhar. E eu dizia para o jovem: olha, você tem que estar preparado para o sim e o não de Deus na sua vida. Todos nós temos que estar preparados. Você tem que entender que quando Deus diz sim, é sim. E quando Deus diz não, é não. E é não às vezes porque Ele sabe o que será. É não às vezes porque Ele sabe que você lá na frente vai dizer assim: meu Deus, por que eu não te ouvi? Ele já sabe. Então muitas vezes a gente não está preparado para o sim ou não de Deus. Isso acontece muito quando o jovem pede, aleluia, para Deus preparar uma pessoa para a sua vida. E às vezes ele ora, e de repente ele recebe não. Ele diz: ah, não, mas eu amo tanto, eu quero tanto, eu vou seguir ele. E aí eu disse: o perigo, meu querido, porque você não sabe do futuro. Mas Deus sabe do futuro. Você não sabe como será. Existe o ditado que o coração de ser humano é terra de ninguém. Não está na Bíblia isso aí, por isso não é obrigado a seguir. Mas que é verdade, é verdade. Então Deus conhece o íntimo do sentimento do coração do ser humano. Aleluia. Foi por isso que Ele deixou que Satanás, aleluia, tirasse, aleluia, os bens de Jó, porque Ele já sabia quem era Jó no seu íntimo, no seu coração. E Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é eu. Ele sabe quem sou eu, quem é você. E jamais o Pai vai colocar em seu caminho algo que venha lhe confundir, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de sim ou não. São duas portas, não três. São dois caminhos, não três. Aleluia. Jesus é a verdade, o único caminho para o céu. Existe o céu ou o inferno. Existe sim ou não. Por isso, quando Deus der um sim na sua vida, salte de alegria e agradeça. Mas quando Deus der um não, aceite, porque lá na frente você vai dizer: obrigado, meu Deus. E essa liberdade que para o mundo, queridos, aleluia, o mundo olha para você e para mim, e a Bíblia diz: aquele que perder sua vida por causa de mim aqui, achará. É assim que diz? Lá em Mateus, se não me engano, eu não decoro muitos fazer de novo. Você está escrito, né? Você está escrito. Então ele diz assim: aquele que perder sua vida por amor de mim aqui, achará. O que quer dizer isso aí, querido? Você já ouviu aquela expressão dizer assim: algum colega seu, algum amigo, rapaz, tu está perdendo a tua vida. Você vai ser crente aí que está perdendo a tua vida. A vida lá para o mundo é a curtição, é os prazeres do mundo, é o pecado. E quando Deus diz que quem perdeu a sua vida, não está falando de perder a sua vida física, mas está falando de perder, aleluia, essa vida aí que o mundo acha que é vida, mas no final dela é morte, é amargura, é tristeza, é decepção, é arrependimento. E se tem uma coisa mais destrutiva na face da terra, se chama arrependimento. É uma coisa super destrutiva. Você se arrepende de não ter feito o certo, mas também se arrepende, aleluia, é uma coisa destrutiva e muito poderosa ao mesmo tempo, porque a se arrependendo você se alcança o milagre do Senhor e sua misericórdia. Mas voltado para essa frase que eu acabei de dizer, o mundo olha para você e acha que você está perdendo a sua vida, mas deixa eu dizer para você, aleluia, agora nessa noite, que você além de estar ganhando a sua vida aqui na face da terra, você está ganhando, aleluia, a sua vida lá, porque você vai ter um projeto de vida com Deus. E nesse projeto de vida com Deus, aleluia, não inclui, querido, o que sofremos hoje na carne. Eu já vou entregar aqui, quando eu começo a falar muito para minha voz some, pode ficar tranquilo que já vocês ficam livres de mim, mas deixa eu dizer só essa última palavra aqui. Saiba, querido, que servir a Deus, além de ser livre de verdade, oh glória, você vive uma vida aqui, na presença do Senhor, com
Jesus nós temos proteção, temos vida plena, temos liberdade de verdade. O fardo dele é leve, o jugo dele é leve e suave, porque o fardo dele não pesa. A única coisa que Deus quer de nós, aleluia, é que nós, aleluia, resistamos ao pecado e mantemos uma vida de santidade na face da terra. Esse é o jugo, querido. E o jugo é suave, se você for ver. Para aqueles que vivem uma vida, aleluia, pelo Espírito de Deus, esse jugo não é nada, porque você vence a carne pelo Espírito. Deixa eu te dizer mais, além de você ganhar aqui, e porque a Bíblia, meu querido, ela diz assim, eu não me lembro aqui, mas eu não vou falar aqui coisa que não está escrito, que diz assim, ganhará 100 vezes, tanto aqui como lá. Então está dizendo que você vai ser abençoado aqui, querido. Tem amém, mas obrigado. 100 vezes mais e confia a vida eterna. Tem pessoas que acham que as aflições que Jesus fala lá na Bíblia é ser miserável sem dinheiro, é viver uma vida na terra sem condições. Meu querido, agora me diga, é muito fácil ser santo. Quando você está no deserto, acredita em orador, ele vai para o joelho, ele lê, ele jejua. Mas me diz, meu querido, se você estiver sempre na conta, será que é fácil, pastor, a pessoa ser santa, ser íntegro na presença do Senhor? Que aflição não é, meu querido, porque todo dia o diabo oferecer um prato para levar você, para te enganar. Então, meu querido, miséria não faz parte da aflição. Aleluia, ser abençoado faz parte do projeto de Deus para a sua vida aqui na terra. É só estudar, é só buscar, é só pedir visão, é só ouvir seus pais que dizem assim, estuda, porque quem não estuda tem futuro. É só você se esforçar um pouquinho. E deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, aqui para o jovem. Quem disse que a sua carne vai querer estudar? Quem é que disse que a sua carne quer orar? Quem é que disse que esse corpo material aqui quer ler Bíblia? Quem é que disse que esse corpo aqui quer fazer alguma coisa que seja em benefício para o reino de Deus ou para esse mundo? Não, queridos. Quando você quiser orar e esse corpo dizer assim, está cansado, eu não quero, você se ajoelha do mesmo jeito, porque você não vive mais pelo Espírito. Se você sentir vontade de ler e tem aquela preguiça, aleluia, terrível, leia do mesmo jeito, porque você, aleluia, não faz mais a vontade da carne, faz a vontade do Espírito. Uma vez uma pessoa ligou para mim, pedindo um conselho e disse assim, nossa, velho, eu senti tanta vontade de orar hoje, mas, rapaz, pensa no peso, eu não consigo, meu corpo não queria orar. Eu digo, pode ficar, eu até ri nessa hora, pode ficar tranquilo, porque não vai querer orar mesmo não. Pode descansar, não vai querer orar. O corpo jamais vai querer orar. Essa carne que nós lutamos contra ela todos os dias, esse corpo jamais quer orar. Aleluia, mas o teu espírito, a tua alma chora e geme dentro de você, sabendo que você precisa aprender mais para o lado do espírito. E o Espírito Santo te impulsiona, te incomoda. Aleluia, jamais, querido, uma vez que tiver a coragem de me perguntar assim, pastor, rapaz, eu ouço a voz na minha mente, pedindo, mandando eu orar, mandando eu ler a Bíblia, será que é de Deus? Eu falei, meu querido, pelo amor de Deus, o diabo nunca vai mandar você ler Bíblia, o diabo nunca vai mandar você orar, o diabo nunca vai mandar você fazer nada que seja para a glória de Deus. Então repreenda e faça o que o Espírito Santo está te dizendo, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, eu acho muito, tenho aprendido muito aqui, viu, pastor? O Senhor, e é com os obreiros aqui. Tenho gostado muito dos estudos, estou gravando tudo no arquivo da memória. O pastor disse certa vez aqui que nós somos templos do Espírito Santo, que habita dentro de nós. Sabe o que é que te incomoda, querido? Sabe o que é que te acorda de madrugada? Sabe o que é que diz para você que você precisa orar mais? Precisa ler mais? Precisa descer mais? Precisa buscar mais? Se fortalecer mais? É o Espírito Santo de Deus. E ele fica em contato com o teu espírito ali, porque os dois têm contato ali dentro desse templo. E ele diz para o teu espírito, ora, jejua, lê Bíblia, faz assim, faz ali, faz aqui, vai por aqui, isso não é bom não. Aleluia, nunca pense que o diabo vai dar conselho para o seu bem espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia. E nessa noite, eu quero dizer para você, encerrando, sabe, querido,
O diabo tem tentado me esconder da face da terra, de todas as almas da terra, que Deus pretende ter o melhor para você e para mim. Deixa eu dizer para você, tem muitas pessoas que pensam que ele vai ser salvo, ele vai para o céu, aí Jesus vai dar uma rede para ele, estender de um lado para o outro lado, um negócio do lado, e ele vai ficar para sempre se balançando naquela rede. Não, querido, não é esse projeto de você não, de Deus para você não. Lá no Covid, nós vamos estar inseridos, aleluia, no reinado de Cristo, trabalhando. Não vai ser só maresia, como dizem os malandros, né? Vai ter trabalho espiritual. Não vai ser só aquela coisa monótona, porque eu não conheço um Deus monótono, eu conheço um Deus de novidade. E você vai continuar, aleluia, conhecendo a Deus lá, vai continuar, aleluia, se alegrando e regozijando e vendo o que Deus tem preparado para você lá. E você vai, segundo a Bíblia fala, eu quero falar coisas heresias aqui, segundo a Bíblia diz que voltaremos aqui. E teremos um corpo igual de Jesus, aquele corpo que atravessou uma parede, e para acabar de completar a história, vai comer um pedacinho de peixe que Deus tem. Esse corpo que Deus terá para você. Então olha só, querido, que bênção nós usufruir e conservar essa libertação que Deus deu para nós. Vamos ganhar aqui e ainda vamos continuar lá, aleluia, ganhando 100 vezes mais no reino do céu. Aleluia, graças a Deus. Agradeço a oportunidade. Continue orando comigo.